Deus abençoe você e sua linda família neste sábado, Lexio Divina iniciando aqui no canal, sempre na sua companhia maravilhosa. Uma bênção você aqui comigo. E os que estão chegando agora na Lexio Divina, perseverança, e não para não, porque a Lexio Divina é a forma muito eficaz de você ler a Bíblia, ter intimidade com a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e, sobretudo, ter intimidade, rezando a palavra. Vamos iniciar essa Lexio Divina, lembrando sempre de você se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 23, de 1 a 12. Dirigiu-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos e disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, e aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Jesus reúne os seus discípulos para poder explicar para eles o que é um verdadeiro discipulado, o seguimento a Jesus. Não adianta ser por palavras, tem que ser por atos. Ele está fazendo um paralelo com a vida dos fariseus, que são judeus, são fariseus conhecedores da lei, mas só falam, mas não cumprem. Então daqui surge aquela famosa frase: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, porque as minhas obras não estão em concordância com a minha fala. Eu falo uma coisa e faço outra. Então aqui já é uma denúncia, Jesus está denunciando esse tipo de ação. Esses tempos uma pessoa, bom, já é muito comum a gente ouvir isso, né? Mas uma pessoa me disse novamente, eu ouvi isso de uma pessoa: ah, eu não vou na igreja porque quem vai na igreja fala lá, faz isso aqui, mas não vive na vida. Bom, mas você não deve deixar de ir na igreja por causa disso, porque isso Jesus já condenou. Fariseus e escribas eram pessoas da igreja, eram grupos judeus. Então, mas Jesus condena essa atitude. Pessoas que ficam colocando fardo nas costas dos outros, mas não movem um dedo para tirá-los. Pessoas que fazem um discurso com a fala, mas não é com a vida. Mas você não deve deixar de ir na igreja por causa disso, amar Jesus. Exatamente porque ele disse nesse texto aqui, ó: não deixa ninguém fazer vocês de mestre, de pai, de superior, de senhor. Não. Só um é o Senhor, só Ele é o Cristo, só Ele é o Mestre. Todos nós somos irmãos, exatamente por isso, que a gente não deve ter o outro maior do que ele é. A gente não deve ter uma referência no outro como perfeito, como santo. Não. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não devemos ter esse olhar para as pessoas. Um só é o nosso Pai, um só. Quando Jesus está falando isso, que ele está querendo dizer: só tem um Senhor que é perfeito, é Ele. Um só é o nosso Pai. Um só é nosso mestre, um só é nosso rabi. E aí ele vai dizer: vocês têm que servir, que o primeiro seja o último seja o primeiro. E é bonito quando ele vai falar aqui, né, sobre a questão que nós tanto aprendemos no discipulado: o maior dentre vós seja o servo, e aquele que exaltar será humilhado, mas quem for humilhado será exaltado. Ou seja, a humildade é o caminho do discipulado. Então todos nós devemos aprender com Jesus isso. Primeiro, que ele já está condenando, não está certo, está errado. Só o discurso e a obra e a ação está longe, está desalinhada, está em discordância com o discurso. Nós temos que alinhar aquilo que cremos com aquilo que fazemos, aquilo que falamos com aquilo que fazemos, aquilo que desejamos com aquilo que fazemos, porque não adianta nada. Se a nossa fala é uma coisa, é boa, mas a nossa ação é ruim, não é isso que nos salva. Por isso que João vai escrever na sua epístola que o reino dos céus, nós cristãos, para amarmos a Deus, temos que amar com atitudes, amar o próximo com atos, não em palavras apenas, não é isso? Agora, não deve se afastar da igreja porque alguém fala uma coisa e faz outra.
De jeito nenhum, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele, como está escrito em Ezequiel 18, Ele fala e Ele faz. Ele não erra. Ele é palavra viva. O Senhor é fiel à sua palavra. Senhor nosso Deus, nesse momento da Lexio Divina, eu quero rezar por esse irmão, rezar pelas suas intenções, pelas suas necessidades, rezar por aqueles que hoje estão de aniversário, pedindo a Deus uma bênção especial, por todos aqueles que estão enfermos, doentes, e que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Sobretudo a ter coerência entre aquilo que a gente fala e o que a gente faz, entre aquilo que a gente crê e as nossas obras. Tem que ter coerência, tem que estar alinhado. Dai-nos a graça de cada dia mais confirmar nossas palavras com as nossas ações. Que nossas boas palavras, de fato, se transformem em boas ações. Que elas culminem em boas ações. Assim nós esperamos, Deus. Isso é a verdade da fé, a verdade da nossa vida. E assim queremos viver nossa religião. Nossa religião é religação. Queremos estar ligados a Deus pela verdade, dos atos e também das palavras. Mas que o nosso coração não seja como esse coração de fariseus e escribas que coloca peso nos outros. Não, queremos sempre levar alívio e paz. Que assim seja. Rezamos por todos aqueles que agora estão pesados, com fardos pesados, com julgos tão cruéis, e pedimos que o Senhor liberte essas pessoas agora, pelo poder do seu nome. Traga o alívio a este coração que está tão afobado, atribulado, a este coração perturbado que agora está assistindo a Lexio Divina. Traga paz a este coração. Alívio, Senhor. Toca, Jesus, e cura, para a glória do seu nome, pelas suas santas chagas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a nossa atitude não pode ser outra, a não ser essa. Eu preciso, pensa nisso durante o dia de hoje, neste sábado, eu preciso alinhar as minhas atitudes com as minhas boas palavras. E o que eu falar, eu fazer, para não viver esta dura palavra. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não é? Isso é muito duro. Então, que todos aqueles que estão na tua casa possam ver que suas palavras estão em concordância com as suas atitudes. Deus te abençoe, tá? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. E que Ele te conserve no amor. Quem é aqui de Rondonópolis, bom, hoje tem cerco às 5h30, não 19h30, 17h30. E depois, show voz e violão para vocês lá na Comunidade Divina Providência, no mesmo local. Só vou lá para a praça de alimentação, vou estar cantando para vocês, tá bom? Vai ser uma noite muito agradável. Venha com a família, vai ser bom demais. E você que não comprou o ingresso para o Caritata ainda, compra, que já é sexta-feira que vem. A próxima sexta-feira é o Caritata em Marília. Beijo no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Meu deserto florirá.